Oi, pessoal! Essa semana o nosso vídeo é de revisão semestral. Então, eu vou falar dos conteúdos mais relevantes que a gente teve no primeiro e no segundo bimestre. Na verdade, eu vou acabar falando quase de todos, né? Porque todos são muito relevantes. Mas eu vou dar uma pinceladinha em cada um deles para a gente ter uma noção do que vai cair no exame semestral, ou para aqueles que não ficaram de exame, mas também estão assistindo o vídeo, terem uma noção do geral, em geral, o que a gente fez nesse semestre, tá? Como todo mundo já sabe, foi um semestre bem diferente para mim e para vocês, né? Para os professores e para os alunos também. Mas eu estou bem feliz que a gente conseguiu ter essa troca aí, mesmo pelo portal, mesmo afastados, né, fisicamente, a gente conseguiu ir bem nesse semestre. Eu estou bem feliz com isso, tá? Vamos começar então? Então, eu quero começar falando sobre potências com vocês. Potência, né, gente, é uma multiplicaçãozinha disfarçada. Então, quando a gente fala, por exemplo, 3 elevado a 4, a gente vai falar em 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Veja que eu tive uma repetição aqui 4 vezes, o 3 repetindo. E no final eu tenho que fazer a multiplicação de cada um. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, eu posso dizer que 3 elevado a 4 é 81, tá? Isso é o conceito de potência que a gente aprende já no comecinho do ano, né? Se você, por exemplo, não sabe qual que é o expoente, né? Então vamos fingir que a gente só tem o resultado aqui 81. A gente não sabe que é 4 aqui, a gente sabe porque eu fiz o exemplo aqui. Mas você vai fazer o quê? É 3 elevado a alguma coisa. Então é o 3 se repetindo. Você vai tentar. 3 vezes 3, 9. Ainda não deu 81. Vamos mais uma vez. 9, que já deu esses 2 vezes 3, 27. Então, se fosse 3 elevado a quanto que dá 27? Você poderia dizer que é aquele ponto de interrogação, na verdade, é um expoente 3, né? 3 elevado a 3 é 27. Mas tem que dar 81 aqui nesse nosso outro exemplo. Então, vamos mais uma vez. 27 vezes 3. Ah, deu 81. Então, daí você sabe que o teu ponto de interrogação significa 4 nesse exemplo aqui, né? Que a gente fez. Então, assim, é tentativa e erro. Você já sabe a base que tem que se repetir, então você pode resolver esse tipo de exercício assim, tá? Mudando de assunto, lembrando que essa aula aqui é de revisão, então eu vou falar rapidamente sobre cada assunto, mas você pode assistir a aula referente a cada um, o vídeo completo lá que eu dei de cada assunto, que eu dei essa aula de cada assunto lá, aqui, né, no canal, você pode ver de novo os vídeos, né. Então, assim, primeiro eu quero falar para você que existem poliedros, tá? E existem não poliedros, tá? Os não poliedros, gente, eles são geralmente, vou colocar entre aspas aqui, né, porque é um modo de dizer, mas eles são geralmente arredondados, tá? E também vamos colocar aqui que faltam. Às vezes falta por completo, às vezes faltam alguns vértices, arestas e faces. Faces às vezes até tem, mas não são poligonais. Vou colocar aqui faces não poligonais, tá? Então, exemplos de não poliedros: cones, o cone, né, que é aquele chapeuzinho de festa, cilindro, tá, que é como se fosse uma latinha ou alguma coisa assim, e a esfera, né, vou colocar um pontilhado aqui para parecer tipo 3D, tá? Então, cone, cilindro e a esfera não são poliedros. Eles são, gente, sólidos geométricos. Então, sólidos geométricos podem ser poliedros, podem não ser poliedros, né? Os poliedros, eles têm faces,
poligonais, tá? Ou seja, a face é um quadrado, é um triângulo, é algum polígono, tá? Não uma circunferência, um círculo, né, igual nesses aqui. Então, as faces são poligonais e tem vértices e arestas bem definidos, tá? Então, é isso que são poliedros, principalmente isso aqui, faces poligonais, tá? Dentro dos poliedros, a gente pode ter prismas ou pirâmides, tá? Gente, prismas têm as bases paralelas. E pirâmides têm aquele vértice principal, né? Vou fazer aqui de base quadrada, mas a gente sabe, né, que a pirâmide, ela tem esse vértice aqui que junta tudo, né? E dá essa impressão, assim, de que todas essas laterais acabaram nesse vértice aqui, tá? E os prismas, não. Os prismas, eles vão ter as bases, né, paralelas. E aí você vai ter... Opa! Opa! Vou fazer de novo aqui. Só para ficar assim mais bonitinho, né? Então, imagina aqui, ó, que você tem o vértice aqui e você vai juntar isso aqui, né? Igual as pirâmides do Egito lá, por exemplo. E o prisma, ele não vai ter esse vértice aqui lá em cima. Ele vai ter como se fosse o chão e o teto paralelo, né? Então, aqui, ó, o teto e o chão são paralelos, tá? Então, fica uma caixinha com chão e com teto mesmo, não esse vértice aqui em cima, tá? Essa é a diferença entre prisma e pirâmide, mas os dois são poliedros, tá? Então, veja, sólido geométrico pode ser poliedro e não poliedro, e o poliedro pode ser prisma e pirâmide. O não poliedro não tem classificação mais, é só não poliedro mesmo, tá? Assistam lá de novo a aula, gente, se precisar. A aula que eu falei só sobre poliedro, só sobre não poliedro, depois falei de prisma e de pirâmide separado também. Próximo assunto que eu quero falar com vocês são de polígonos, né? A gente falou de todos os tipos de polígonos e eu quero só falar do que a gente falou e daí você assiste a aula lá que eu falei sobre cada um, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, eu quero que vocês saibam que quadriláteros podem ser paralelogramo, paralelogramos. As características eu peço por favor que vocês vão olhar lá. E pode ser trapézio, tá? Ah, e também pode ser um qualquer, que a gente chama de irregular, né? Que é aquele que não tem característica especial nenhuma. O trapézio tem característica especial. Ele tem as duas bases paralelas, né? Então, aqui, por exemplo, ó, um trapézio. Essa base é paralela a essa base, né? E dá um trapézio. Deixa eu colocar um mais bonitinho aqui para vocês. Então, um trapézio aqui, ó, bem típico, né? Bem famoso, tá? E os paralelogramos são aqueles que têm dois pares de lados paralelos. Então, esse é paralelo a esse e esse aqui é paralelo a esse aqui, tá? Eu expliquei isso bem certinho numa aula com slides lá para vocês. Os paralelogramos, eles podem ser losangos, tá? Que daí ele vai ter os lados com a mesma medida, a diagonal vai se cruzar bem certinho na metade, fazendo 90 graus, tá? Os paralelogramos também pode ser retângulo, tá? Que é quando ele tem os quatro ângulos retos bem certinho,
tá? Ali as pontinhas, né, são bem certinhas, tá? E se ele for losango e retângulo ao mesmo tempo, ele vai ser, né, ele vai se juntar aqui e vai ser um quadrado. Daí ele vai ser perfeitamente um losango, porque ele vai ter as características do losango. Ele vai ser retângulo, porque ele vai ter perfeitamente as características do retângulo, tá? E, vamos dizer assim, separado de tudo isso, a gente tem os triângulos, que são, obviamente, os de 3 ângulos, 3 lados, 3 vértices, e ele pode ser classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Que é aquele lá, obtusângulo, acutângulo, retângulo, ou ele pode ser escaleno, isósceles e equilátero, tá? Então, ele tem classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Opa! Né? E você tem que dar uma olhada na aula que eu falei sobre isso para você não perder nenhum detalhe aqui. Por último, eu falei para vocês, agora e acho que semana passada, eu terminei de falar com vocês sobre os critérios de divisibilidade, né? Então, o critério, a gente estudou, né? O critério de divisibilidade. Eu expliquei isso aqui bem detalhadamente para você, mas o critério do 2 é ser um número par, né? Se terminar em número par é porque é par, deve ser divisível por 2. O critério do 3 é somar os algarismos, né? Vou abreviar bastante aqui, tá, gente? Porque eu dei exemplos foi uma aula bem legal que eu dei para vocês sobre os critérios separados, em vários vídeos separados eu falei sobre cada critério, né? Então, o 3 tem que somar os algarismos, né? E o 9 também tem que somar os algarismos. Já vou deixar aqui que o 9 também é somar os algarismos e ver se a soma é divisível por 9, né? No 3 tem que somar os algarismos e ver se é divisível por 3. No 9 tem que ver se é divisível por 9, né? Aí a gente falou, quero já falar logo aqui do 6, né? Que tem que, vou colocar aqui, ele empresta o critério do 2 e do 3, né? E tem que ser ao mesmo tempo. Então, se você experimentou 2, deu. Experimentou por 3, deu. E ao mesmo tempo, você tem a certeza que ele é divisível por 6 também, né? Aí a gente falou do critério do 5, que tem que terminar em 0 em 5, né? Em 0 ou 5. A gente falou também do critério do 10, né? Que é parecido com 5, que é que tem que terminar em 0, né? Não pode terminar em 5, tem que terminar em 0. E a gente falou também do critério do 4, que é os dois últimos, a gente tem que ver, né, os dois últimos algarismos. O número que forma, né, esses dois últimos algarismos, se for divisível por 4, o número todo também vai ser, né? Então, por exemplo, 1.972.444. 44 é divisível por 4? Com certeza. Então, todo esse número aqui também é, né? Ou então, se aqui nem fosse 400, 1.972.380. 80 é divisível por 4? Sim, então esse número todo também é, né? Se fosse 81 é divisível por 4, então esse número todo também não é, tá? Eu dei exemplo de todos os critérios lá nos vídeos, vai lá assistir, tá, gente? Bons estudos para vocês, façam bom proveito de todo o material que tem postado e abraço para todo mundo. Tchau, tchau.